Olá, meu nome é Célia Taque. O último vídeo eu falei do amor da criança vozinha, né? A intenção naquele vídeo foi falar esse olhar. O adulto entende que os pais realmente não são perfeitos, que os pais fizeram o que eles podiam fazer, e fica quase um mantra mental que o sentimento não acompanha, né? Quando a gente chega nos atendimentos, e às vezes é até muito difícil que a gente fica nessa dinâmica de eu sei o que que tem que fazer, mas eu não dou conta de fazer. E eu acho que eu deixei alguma coisa no ar também, que eu falei que ia explicar mais um passo nesse outro vídeo, porque eu não quis deixar muita informação naquele vídeo, que aquele vídeo foi vamos olhar os nossos pais, realmente olhar e olhar esse amor da criança, esse amor cego da criança, esse amor cego que por fidelidade cega eu não me permito ser feliz. Primeiro, como adulto, eu fico nessa queixa, né? Minha mãe podia ser diferente, meu pai podia ser diferente. Ai, por que que eles não fazem assim? Como é que eu faço? Ai, eu ainda estou inconscientemente, ainda nessa dinâmica dessa criança, esperando dos pais alguma coisa. Inconscientemente, porque parece que a gente está fazendo tudo certinho, mas na verdade a gente está preso nisso. A gente sabe que está preso nisso porque a vida não está indo. A gente tem que, a gente fala, nossa, as coisas não vão. Ou quando os meus pais chegam, é, aquilo desanda, ou eles demandam muita coisa. Mas a intenção foi isso, olhar para a criança e de uma forma saudável, conseguir ser um adulto saudável e olhar para isso. Então eu quis continuar um pouco nisso que eu falei. Uma forma saudável é eu agradeço a vida que eu recebi desse homem, dessa mulher. O ponto-chave foi o meu nascimento. Melhor, a minha concepção. Que na hora da concepção, papai e mamãe estavam juntos. Não importa, assim, como se na hora da concepção precisou de um homem e de uma mulher. Então, nesse momento, é a isso que a gente fala que a gente honra, porque é esse ponto X que a vida se deu. Eu costumo falar muito a frase que eu acho linda aqui. É assim a vida se faz. É um homem e uma mulher se encontram e assim a vida se faz. Eu falo que é o ponto sexologia sistêmica, acho que o estudo foi esse também, que eu falava o quanto eu acho o sexo muito sagrado, porque é um momento em que dois corpos, um homem e uma mulher, se encontram e tem uma conexão tão funda que é como se recebessem um presente de Deus, porque aí a vida se faz, aí a vida se continua. Um sozinho não faz, é o encontro dos dois, é o encontro dos três, porque é um homem, uma mulher e essa fonte de vida. É nesse momento que eu sou grato. E realmente ter esse olhar, já estou mudando o tema, né, gente? Nesse olhar, é esse ponto que eu sou muito grato, porque é só através dessa vida que eu posso ser diferente, que eu posso ter vida de verdade. É a vida pulsa dentro de mim. Então, eu sou grato a esse homem, essa mulher, nesse sentido. Então, as queixas outras, eu falo que é a criança birrenta, né? É a criança ali que ainda está querendo coisa, criança exigente ali. Só que eu vou olhar com amorosidade. Olhar com amorosidade é isso. Eu agradeço e eu respeito tudo que foi, sabe? Eu olho aquilo com muita amorosidade para esse homem, para essa mulher que são imperfeitos e vou olhar para mim também, porque geralmente quem chega para mim já não é mais criança. Então eu continuo também adoecido na mesma dinâmica. E enquanto eu estou nessa dinâmica, eu também estou adoecido. Então eu vou olhar para mim também com amorosidade. E eu quis deixar esse vídeo separado, que é para falar o insight que eu tive conversando com algumas pessoas, que foi: quem olha para essa criança? Se depender de mim, ela vai ser feliz? Porque eu fico dependendo que a minha mãe seja diferente, que meu pai seja diferente. Eles fizeram o que eles podiam fazer. Eles deram o melhor que eles tinham. Assim como eu sei que você, se você é pai, se você é mãe, está fazendo o melhor que você pode pelos seus filhos. Só que o que que acontece? Se você estiver nessa dinâmica adoecida, seu melhor é adoecido. É essa virada de chave que é quando eu converso com as pessoas. O seu melhor é adoecido. E se depender de você, isso muda? Se depender de você, você vai olhar com mais amor essa criança. Se depender de você,
Você vai permitir que essa criança realmente chore a falta dessa mãe, chore a falta desse pai, né? Porque o que acontece? Às vezes eu fico grande, isso eu vou falar por experiência própria, tá? Às vezes eu tinha uma queixa da minha mãe, às vezes eu protegia a minha mãe e a criança foi como tinha que ser. Eu não permitia que essa criança esperneasse, que essa criança reclamasse, que ela mostrasse insatisfação. Eu falei, eu era uma mãe mais dura para minha criança do que a minha própria mãe. Eu não permitia que ela conseguisse diluir, expressar que ela falou, foi muito difícil. Teve coisas que foram muito difíceis. Teve coisas maravilhosas também, sempre tem, né? Várias coisas, mas só que os pesos, as prisões estão realmente nas coisas que são difíceis. E eu, exatamente por ter muita coisa boa, eu ainda tinha muito essa síndrome da Poliana, né? Por ter muita coisa boa, eu sufocava aquilo que não era bom. Não reclama. Você não tem que reclamar, sua vida não foi tão ruim. Mas percebe que é não dar espaço. Constelação é maravilhoso, porque constelação te dá espaço para ter uma clareza, um entendimento que até mesmo aquilo que não foi ruim precisa ser incluído, que precisa ser olhado. Foi quando eu comecei a virar essa chave de entender, opa, quem é o adulto que cuida dessa criança agora? Eu. Eu comecei a curar porque meus pais puderam fazer enquanto eu era pequena. Enquanto eu era pequena, minha mãe tomou conta de mim, enquanto eu estava crescendo, sendo adolescente. Se tem um pai, a gente tem um pai, quer dizer, essa energia de uma mãe, essa energia de um pai. Só que depois de um certo tempo, a gente vira adulto. E a gente continua ainda preso nas mesmas coisas, né? E quando a gente olha a história dos nossos pais, a gente meio que está repetindo de alguma forma. E é um pouco confuso também, porque o que acontece? São duas famílias diferentes que se uniram. Eu costumo falar que a gente é a misturinha dos dois. Então, por isso que fica bem confuso. E às vezes eles se comprometem, às vezes até umas polaridades diferentes. Então, a gente tem uma briga interna ali, um conflito interno para conciliar tudo isso. Então, ser adulto é uma trabalheira aí. É uma trabalheira que foi isso que eu comecei a olhar. Falei, opa, eu precisei começar a olhar minha mãe, a curar minha mãe em mim, a olhar tudo isso. E comecei a olhar meu pai, a curar meu pai em mim, e olhar tudo isso, e olhar essa criança e esse adulto que foi se tornando com todas essas dores e essas coisas mal resolvidas. Então eu tive que olhar essa mãe, porque essa mãe, quem tem pai e mãe vivo, né? Ainda, alguns ainda têm algumas queixas e falam esse homem, essa mulher, porque agora eles não conseguem mais fazer esse papel de pai e mãe, porque isso era a criança que precisava, o adolescente, o máximo um adolescente ainda que precisa de pais presentes de verdade. O adulto ele já tem que começar a caminhar com a própria perna. Quando ele não consegue caminhar com a própria perna, é sinal de que estava adoecido. Mas pouco a gente consegue fazer depois que os filhos se tornam adultos. Pouco se consegue fazer. Eu costumo falar que o que se podia ter sido entregue já foi entregue naquele período. Nossa, eu lembrei da passagem da Bíblia que fala: não se conserta tecido novo com remendo velho. É alguma coisa assim que eu tinha ouvido uma vez falar. Não se conserta tecido novo com remendo velho, ou tecido velho com remendo novo, porque não funciona. É mais ou menos isso. O que podia acontecer ali atrás. Quando eu me torno adulto, a virada de chave, a próxima virada de chave, depois que eu consigo olhar com amorosidade esse meu pai, essa minha mãe, esse meu adulto, é eu começar a ser eu, o adulto, que vai se tornar esse adulto saudável para olhar essa criança. Para olhar essa criança, acolher essa criança, ver toda a demanda que ela tinha, né? E essa é a caminhada que eu vim pelas constelações. Foram questionamentos que eu fazia interno. E nesses questionamentos, por que que eu falo muito em vamos refletir sobre isso? Porque nessas reflexões eu fui fazendo esses processos de cura. Nessas reflexões eu fui aprendendo como é que era quando se a minha criança não foi abraçada, como é que eu abraço ela?
Se essa criança não tem quem incentivasse ela, como é que eu incentivo ela? E principalmente, como é que eu me permito, como que eu não saboto? Porque se eu tiver namoro adoecido, foi aquilo que eu falei no outro vídeo. Se eu tiver namoro adoecido, eu não me permito. Eu mesmo me saboto, eu mesmo faço igual, por pertencimento, por fidelidade cega, eu continuo ali. Então eu preciso realmente, a palavra do TCV é muito forte, eu preciso realmente me olhar como adulto para conseguir acolher essa criança como adulto. Agora é responsabilidade minha. Minha mãe, sabe, o que eu recebi da minha mãe foi realmente tudo de mais valioso que ela podia dar, até nos pesos. Eu costumo falar que aquilo que ela não pode me dar, ou aquilo que eu mais senti falta, é o que mais me trouxe força. Aquilo que a vez que eu falei, foi isso que eu falei, gente, o que minha mãe não me deu, de verdade, que eu preciso hoje, que eu não posso buscar sozinha sendo adulta? Foi essas perguntas que eu me fazia. Porque tem coisa que a gente queria, mas não... Mas tem coisa realmente. Se eu já sou adulto, o que eu preciso de verdade que ela não pode, que eu não posso buscar sozinha, né? E olhar com curiosidade essa mulher e a história, esse meu pai, de como foi tudo isso, de como eles puderam dar, eles deram conta do jeito deles. E eu consigo ser adulto para conseguir fazer diferente? Acho que o processo é isso. A constelação, às vezes, eu acho muito profunda e um pouco difícil, porque eram umas coisas bem esquisitas, que eu falava assim, por que a gente se auto-sabota tanto? Mas era verdade, a gente olha assim, eu vejo muita gente se auto-sabotando, aí depois eu falei, eu olho, muita gente se auto-sabotando, aí eu olho para mim e falo, mas o quanto que eu também não me auto-sabotava? Ainda me auto-saboto algumas vezes, né? Porque eu acho que é o processo do crescimento. Acho que faz parte, porque cada vez que a gente vai crescendo, a gente vai se distanciando mais e vai ficando mais adulto. Essa fidelidade cega é conseguir realmente trazer para a consciência, para conseguir ser adulto consciente. É com consciência que eu consigo ir um pouquinho mais longe. Inconsciente, eu só repito. Inconsciente, as coisas vão acontecendo e parece que eu não tenho autodomínio, eu não tenho autocontrole, tudo. Dizem que uma frase é que as pessoas que conseguem realmente prosperar na vida, elas fazem as oportunidades acontecerem, né? Elas fazem as coisas acontecerem. E diz que quem não tem costuma dizer que a vida acontece. A vida acontece. Quem a vida acontece está no inconsciente, né? Estou dizendo que é fácil? Não, não estou dizendo que é fácil, não, tá, gente? Realmente é um trabalho. Mas eu costumo dizer que quanto mais trabalho dá, melhor é a recompensa. Quanto mais trabalho, maior é a recompensa. E o trabalho, às vezes, não é o fazer, é realmente suportar, olhar para essas minhas dores, é suportar fazer esse trabalho de autoconhecimento, é suportar os processos. Ser adulto diz que é pagar os preços. Eu pago os preços não só financeiro, mas emocionalmente, porque é uma carga emocional muito grande. E às vezes, para conseguir fazer isso, dar esse espaço, eu preciso ser um adulto que me respeita. Eu tenho que ser um adulto que me respeita, que eu consiga olhar com amorosidade minha história, a forma como eu lidei, a forma que eu consegui dar conta, mas a forma que eu hoje desejo dar conta e para onde eu quero ir. É para onde eu quero ir. É assim que eu vou me tornando consciente e vou me tornando um adulto saudável. E aí, quem é que toma conta da sua criança? Você se vê um adulto saudável? Era isso que eu queria deixar hoje para vocês. Quem é o adulto que toma conta da sua criança? O adulto que toma conta da sua criança ainda é seu pai e sua mãe? Que às vezes você fala que eles não estão dando conta? E você? Você dá conta da sua criança? Você consegue ser esse adulto saudável que dá conta? Essa é Essas reflexões que eu quero deixar hoje para vocês. É sobre isso. Beijos.